Obrigada, pastora Vera. Fica de pé. Ninguém guerreia sentado, amém? Gostaria de te convidar a ficar mais um pouco de pé. Vamos adorar ao Senhor mais um pouco? Amém? Glória a Deus. Aleluia. Aleluia, Jesus. Aleluia, Jesus. Oh. Como prometeste, derrama o teu Espírito, derrama o teu Espírito, então vem. Como prometeste, derrama o teu Espírito, derrama o teu Espírito. Teu amor é como de um pai, de um irmão, como a garra de um leão, assim como nenhum outro. Violentamente persegues e me abraça, me envolve em quem tu és. Teu amor é como de um pai, de um irmão, como a garra de um leão, assim como nenhum outro. Violentamente persegues e me abraças, me envolve em quem tu és. Então vem, Senhor. Derrama teu Espírito, derrama o teu Espírito, então vem, como prometestes, derrama o teu Espírito, derrama o teu Espírito, então vem, 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 Senhor. Derrama, peça para Ele nessa noite, Pai, derrama, Pai, derrama mais, Senhor. Ah, vem violentamente, Deus, vem abala nossa estrutura, Pai, mexe com o nosso ser, Espírito Santo, vem no nosso profundo, Espírito Santo, intensifica, Senhor, rabaxerianda, rabaxei. De um pai, de um irmão, como a garra de um leão, assim como nenhum outro. Violentamente persegues e me abraças, me envolve em quem tu és. Teu amor é como de um pai, de um irmão, como a garra de um leão, assim como nenhum outro. Violentamente persegues e me abraças, me envolve em quem tu és. teu amor. Teu amor é como de um pai, de um irmão, como a garra de um leão, assim como nenhum outro. Violentamente persegues e me abraças, me envolve em quem tu és. Como prometeste, derrama o teu Espírito,
derrama o teu Espírito. Então vem, como prometestes, derrama o teu Espírito, derrama o teu Espírito. Aleluia, Jesus. Aleluia. Derrama, Senhor. Queremos mais de ti, Jesus. Muito mais de ti. Queremos tua presença, Deus. Mais da tua presença, Deus. Mais da tua presença, Deus. Mais da tua presença, Jesus. Aleluia, Espírito Santo. Flua, Espírito Santo. Faz o teu querer aqui. Rianda, rabaxê, rianda, rabaxê. Nada somos sem a tua presença, Deus. Senhor, tudo que nós clamamos, ó Deus, é que seja o Senhor, ó Pai, é que seja a tua presença, Pai. Estamos aqui só por causa da tua presença, Senhor. E nós te agradecemos, ó Deus, porque quando a tua presença está, os demônios não podem ficar. Satanás não pode impedir. Porque a tua luz, ó Deus, é a sua glória, Rabaxeriandarai, é a tua presença, Pai. E diante da tua presença, não há barreiras, não há impedimentos, não há corações duros, não há resistência, porque é a tua presença, Pai. E é a tua presença, Papai, que nós ansiamos neste lugar, Senhor. Em nome de Jesus. Aleluia. Aplauda o Senhor, igreja. Glória a Deus. Glória a Deus. Vamos abrir a palavra do Senhor no livro de Daniel. Eu falei, Jesus, é isso mesmo que o Senhor quer falar. E Deus falou muito claro comigo. Deus confirmou no meu coração de uma forma muito, muito clara. E depois, quando o pastor Celso começou a ministrar, eu entendi que era isso mesmo. O nosso Deus é Deus maravilhoso, amém? Glória a Deus. Daniel, capítulo 10, versículo 10. Aleluia. Ó, quando eu falar aleluia, que vocês vão falar? Quando eu falar glória a Deus. E quando você não achar, você vai falar move. Você precisa ir para o move. Amém? Todo mundo achou? Amém. Então vamos lá. Daniel é consolado. Eis que certa mão me tocou, sacudiu-me, Deus abençoe, e me pôs sobre os meus joelhos e as palmas das minhas mãos. Ele me disse, Daniel, homem muito amado, está atento às palavras que te vou dizer. Levanta-te sobre os pés, porque eis que te sou enviado. Ao falar ele comigo esta palavra, eu me pus em pé tremendo. Então me disse, não temas, Daniel, porque desde o primeiro dia em que aplicaste o teu coração a compreender e a humilhar-te perante o teu Deus, foram ouvidas as tuas palavras, e por causa das tuas palavras é que eu vim.
Mas o príncipe do reino da Pérsia me resistiu por 21 dias, porém Miguel, um dos primeiros príncipes, veio para ajudar-me. E eu obtive vitória sobre os reis da Pérsia. Agora vim para fazer-te entender o que há de suceder ao teu povo nos últimos dias, porque a visão se refere a dias distantes. No 17, vamos continuar. Ao falar ele comigo estas palavras, dirigi o olhar para a terra e calei. Eis que uma como semelhança dos filhos dos homens me tocou os lábios. Então passei a falar e disse: aquele que estava diante de mim, meu Senhor, por causa da visão me sobrevieram dores, e não me ficou força alguma. Porém, como, pois, pode o servo do meu Senhor falar com o meu Senhor? Porque quanto a mim, não me resta já força alguma, nem fôlego ficou em mim. Então me tornou a tocar aquele semelhante a um homem e me fortaleceu. E disse: não temas, homem muito amado, paz seja contigo. Sê forte, sê forte. Ao falar ele comigo, fiquei fortalecido e disse: fala, meu Senhor, pois me fortaleceste. Amém. Glória a Deus. Essa palavra é tão maravilhosa porque nós acabamos de sair de um jejum, amém? De 21 dias. E aqui mostra que existe guerra no reino espiritual. Enquanto eles estavam em jejum, havia uma guerra entre os príncipes de Satanás, potestades do ar, contra os anjos de Deus. Por isso o Senhor enviou o anjo Miguel, até que ele conseguisse receber a resposta, amém? Então, enquanto nós estivermos ali em jejum, enquanto estamos em oração, existe guerra. Glória a Deus. Mas para aqueles que oram, para aqueles que se posicionam e buscam a presença de Deus, existe resposta. Daniel não desistiu no meio do caminho. Daniel não parou porque a resposta não veio no primeiro dia. Daniel perseverou e ele continuou até o fim. Ele não parou no meio. Nós temos que ser pessoas que quando começam algo, nós não podemos parar no meio. Nós não podemos desistir. Nós temos que ser daqueles que vão e seguem o propósito. Que começam aquilo que termina. Amém. Glória a Deus. Daniel orava ao Senhor 3 vezes por dia. De manhã, de tarde, de noite, voltado para Jerusalém. Abençoando e clamando. Sabe, igreja, foi por causa da oração, foi por causa do clamor dele que ele recebeu o sobrenatural de Deus. Foi porque o coração dele era aplicado em se humilhar e reconhecer que ele era falho, que ele era pecador e buscar a Deus em oração, que ele recebeu algo sobrenatural, que foi o anjo do Senhor aparecer para ele e receber a revelação do alto céus. Amém. O Senhor está vendo quando você ora. A sua oração não é em vão diante de Deus, porque a Bíblia diz assim que desde o primeiro dia que ele aplicou, que ele falou: eu vou nessa pegada agora, eu vou perseverar nesse propósito. A Bíblia diz que o Senhor recebeu a humilhação dele diante do altar. Subiu a oração dele. E sobrevieram dores, a intercessão traz dores. Amém? Sabemos que é um peso, amém? Sabemos que é difícil. Quando nós começamos a orar, é uma luta da carne contra o espírito. A nossa carne quer deitar.
A nossa carne quer dormir. A nossa carne não quer se levantar. Muitas vezes, eu não sei se é com você, mas eu vou falar aqui comigo, amém? Muitas vezes eu estou de joelhos orando, só que aí eu ajoelho assim e debruço no sofá, né? Aí Deus começa a me incomodar, tá confortável. Você já tá ficando com sono. Levanta, Vivian. Amém? E o que o Senhor falou aqui, o que o anjo disse para ele? Levanta-te. E deu forças para ele levantar. A glória do Senhor, a nossa carne não aguenta a presença de Deus. Mas o Senhor tocou nele e ele conseguiu falar. Muitas vezes durante a tua oração, você pode falar, mas eu começo a orar. E eu não sei o que dizer, como eu vou orar, o que eu vou falar. Eu queria ir de uma forma tão mais profunda, Deus. Eu queria ter novas palavras para te falar. Mas se você se levantar em oração, o Espírito Santo vai te inundar e vai começar a trazer palavras para você colocar diante do Senhor. Porque o Senhor toca. Porque está no coração de Deus que nós clamemos a Ele. Amém? Porque o Senhor se agrada. Quando o crente ora, quando o ser humano se humilha e busca a presença do Senhor em oração, isso é como um perfume diante de Deus. A Bíblia diz que nós somos o bom perfume de... Ninguém comeu macarrão hoje no almoço? Nós somos o bom perfume de Cristo. E a nossa oração também é um incenso diante de Deus. Apocalipse 8, 4. Aleluia. E da mão do anjo subiu diante de Deus a fumaça do incenso com as orações dos santos. Para com essa história de não orar, de não buscar. Ora. Ora porque sobe. E no tempo certo, Deus traz resposta. E você passa a ser um ser diferente dos demais. Porque aquela pessoa que ora, como nós vimos Daniel, não vive de forma natural. Está aqui a pastora Verinha. Amém? O servo do Senhor, que aplica o coração em orar, ele desfruta do sobrenatural. Porque você está indo buscar na fonte. Quando o celular está descarregando, o que você faz? Você pega o carregador e põe lá na fonte, liga e põe para carregar. E quando você tira, ele está 100%. Assim somos nós. Quando nós oramos, nós estamos indo direto à fonte de águas vivas. E nós saímos de lá renovados, restaurados. Você começa a ter prazer em buscar a presença de Deus. Você já não quer mais deixar de buscar a presença de Deus. E se em algum período você fraqueja, porque a nossa carne, ela é uma luta, amém? Se em algum momento você deixa de orar, quando você volta, o Senhor te renova, você fala, Senhor, eu quero permanecer, Deus. Eu quero mais, Pai. E você já começa a viver a sua vida de um jeito diferente, porque você está andando em comunhão. O Espírito Santo tem livre acesso ao teu ser. E todas as suas angústias são depositadas diante dele. Amém? Aleluia, Jesus. E sobe como incenso agradável. Não é um cheiro ruim. Ninguém aqui gosta de sentir cheiro ruim. E oração é orar mais ação. Amém? Atitudes. Porque Deus se agrada de pessoas que têm atitude. Glória a Deus. Êxodo capítulo 30, versículo 35.
E disto farás incenso, um perfume segundo a arte do perfumista, temperado com sal, puro e santo. Era o incenso queimado no tabernáculo. Existia no tabernáculo um lugar, antes de você entrar no Santo dos Santos, o sumo sacerdote, ele queimava o incenso diante de Deus. Então o incenso é algo que vem, que o Senhor instituiu para Moisés. O Senhor se agrada da tua oração. Amém? O Senhor tem prazer em ouvir a tua voz. O Senhor tem prazer de ouvir você. O Senhor se agrada, é algo que Ele instituiu desde o Velho Testamento. Sobe como incenso diante de Deus. E a Bíblia diz que existia sal nesse incenso. Você sabe que o sal ele é antisséptico, amém? Antigamente as pessoas faziam uma misturinha com sal lá no umbiguinho, enfaixava o umbigo da criança para não ter infecção. O sal é antisséptico. Nas nossas vidas, nós precisamos deste sal. Amém? Vamos abrir a palavra do Senhor no livro de Marcos, capítulo 9, versículo 50. Bom é o sal, mas se o sal se tornar insípido, com o que haveis de temperar? Tende sal em vós mesmos e guardai a paz uns com os outros. O sal tira a infecção. Sabe, o Senhor está falando, tende sal em você. Sabe o que é isso? A mágoa é uma infecção. A discórdia são infecções, é uma infecção. Na nossa vida espiritual, é algo impuro. É algo que não agrada o Senhor. Há tantas coisas dentro de nós que não agradam a Deus. E o Senhor está dizendo nessa noite, bom é o sal, tende sal em vós mesmos. O sal ele conserva. Antigamente as pessoas usavam o sal para conservar alimentos, amém? Sabe o que é isso? O Senhor, Ele nos conserva no meio da luta. Quem tem sal, quem é diferente. Foi isso que tinha na vida de Daniel, tinha sal. Porque tinha incenso, porque ele queimava na oração. Então a oração faz isso em nós. A oração nos conserva. Uma vida sem oração é uma vida contaminada. Uma vida sem a palavra é uma vida contaminada. Mas aquele que ora, queima incenso, tem sal, tem de sal em vós mesmos. Assim o Senhor pode conservar no meio da guerra, no meio da tribulação. Quando está pegando fogo, quando a situação está difícil, o que vai conservar você é o sal, é a diferença. Quando a afronta vir, o que vai conservar você na presença de Deus é esse sal que Deus está falando nessa noite. Aleluia, Jesus. Ele faz a diferença. Se nós não queimamos, se nós não temos sal em nós, nós somos insípidos. Não há diferença. Não há sobrenatural. É um dia a dia comum. Cadê o teu Deus? Onde está o Senhor na tua vida? Se não tem sal em você, se não tem vida de oração, como sua vida vai ser diferente? Como você vai viver? Como você vai ver Deus te usar? Você só vai entrar e sair.
Mas não é isso que Deus tem para você, amém? Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Sabe, vamos abrir a Bíblia no livro de Juízes, capítulo 16, versículo 4. A oração que é um incenso de Deus, o sal de Deus em nossas vidas, gera em nós presença. Amém? A presença de Deus. Glória a Deus. Só que com a presença de Deus não se brinca. Amém? Nós estamos na igreja há tanto tempo. Quem aqui é visitante? Ninguém. Então Deus sabe o que fala. Amém? Nós estamos na presença, buscando essa presença. Mas com a presença dele, não se brinca. Depois disto, se afeiçoou a uma mulher do vale de Soroque, cujo nome era Dalila. Porque subiam com os seus rebanhos e tendas, vinham em multidão como gafanhotos, tanto eles como seus camelos eram inumeráveis e entravam na terra para destruir. Assim Israel se enfraqueceu muito por causa dos midianitas, então os filhos de Israel clamaram ao Senhor. Espera aí um pouquinho. Juízes 16, 4. Tá certo. No 6. Disse, pois, Dalila a Sansão: declara-me, peço-te, em que consiste a tua grande força, e com que poderia ser amarrado para te poderem subjugar? No 7. Respondeu-lhe Sansão: se me amarrarem com 7 tendões frescos, ainda não secos, então me enfraquecerei e serei como qualquer outro homem. Os príncipes dos filisteus trouxeram a Dalila 7 tendões frescos, que ainda não estavam secos, e com os tendões ele o amarrou. Tinha ela no seu quarto interior homens escondidos. Então ela lhe disse: os filisteus vêm sobre ti, Sansão. Quebrou ele os tendões, como se quebra o fio de estopa chamuscada. Assim não se soube em que lhe consistia a força. Sansão estava brincando com a presença de Deus. Amém? Ele era separado, santo quer dizer separado, ele era nazireu de Deus. E quando ele colocava para ela situações, ele estava brincando com aquilo que Deus tinha concedido a ele. Hoje o Espírito de Deus habita em nós. Hoje nós temos oportunidade de orar ao Senhor livremente. Antes existia o véu, amém? Eu já preguei do véu aqui, né? Acho que já, sei lá. E aí só o sumo sacerdote podia entrar no Santo dos Santos. Quando Jesus ressuscitou, esse véu foi rasgado. Hoje nós temos acesso livre à presença de Deus. Mas será que nós temos brincado com essa presença? O Senhor dá liberdade de orar, o Senhor dá liberdade de buscar. E o que nós temos feito? Será que nós temos brincado com o pecado? Porque Dalila não era para ele. Mas ele achava assim: não, a presença de Deus está em mim. Sabe o que é isso? O Senhor tem uma unção para nossas vidas, amém? Unção é capacitação de Deus. Eu posso pecar
e subir aqui. Vai acontecer por causa da unção, mas isso não quer dizer que a presença de Deus esteja em mim. E Moisés falou: Senhor, ainda que o Senhor mande anjo, mande nuvem, mande maná, faça o que fizer comigo no deserto, eu não vou se a tua presença não for comigo. Porque o que faz a diferença nas nossas vidas é a presença do Senhor. E Sansão começou a brincar com aquilo que Deus tinha dado para ele. Deus tinha concedido a presença dele. O que nós temos feito com a presença de Deus? Quando não oramos, estamos suscetíveis ao pecado. Porque nós ficamos insípidos. E a presença de Deus pode se retirar e a gente nem perceber. No 10. Disse Dalila a Sansão: eis que zombaste de mim e me disseste mentiras. Ora, declara-me agora com que poderei ser amarrado. E ele lhe disse: se me amarrarem bem com cordas novas. E aí ele foi dando várias opções para ela, mas aí nunca acontecia. Ele estava brincando com o pecado. Ele já estava achando que a presença de Deus não vai sair. Aqui é muita força. Misericórdia, Jesus. A Bíblia diz assim: aquele que está em pé, cuide para que não. Amém? Glória a Deus. No 13. Disse Dalila a Sansão: até agora tens zombado de mim e tens dito mentiras. Declara-me, pois, agora com que poderia ser amarrado. E ele lhe respondeu: se teceres as 7 tranças da minha cabeça, com a ardidura da teia, e se afirmares com pino de tear, então me enfraquecerei. E ela fez. E nada aconteceu. Brincando com o que Deus tinha dado a ele. No 17. Descobriu-lhe todo o coração e lhe disse: nunca subiu navalha a minha cabeça, porque sou nazireu de Deus desde o ventre de minha mãe. Se vier a ser raspado, esse há de mim a minha força, e me enfraquecerei, e serei como qualquer outro homem. Vai brincando. Vai desprezando. Vai falando: é só um pecadinho, é só um negocinho. Um abismo chama outro abismo. Amém? Vendo, pois, Dalila que já lhe descobrira todo o coração, vai deixando de orar 1 dia, 2 dias, 3 dias, 4 dias. Vai deixando de buscar. Amém? Mandou chamar os príncipes, subi mais esta vez, porque agora me descobriu ele todo o coração. Então os príncipes dos filisteus subiram a ter com ela e trouxeram com eles o dinheiro. Então Dalila fez dormir Sansão nos joelhos dela. Olha, envolveu ele, o pecado envolve, amém? Do mesmo jeito que a gente leu que a presença de Deus veio, que o anjo veio, que foi sobrenatural, o pecado vai, devagarinho. E a gente não percebe. É uma magoinha aqui, é um xingo ali, é uma coisinha ali. Amém? No 20. E disse ela: os filisteus vêm sobre ti, Sansão. Tendo ele despertado do seu sono, disse consigo mesmo: sairei ainda esta vez como dantes e me livrarei, porque ele não sabia ainda que o Senhor se tinha retirado dele. Deus já não estava mais ali.
Deus já não estava mais na vida dele, sobre ele, porque o Senhor vinha sobre ele. O Espírito Santo, o Espírito de Deus vinha sobre ele. Ele já não tinha mais a presença na vida dele. Esse é o problema. Se deixando levar, deixando de buscar, deixando de queimar, brincando com a presença de Deus, chegou o tempo que ele perdeu e nem percebeu. Amém? Por isso o Senhor nos chama nessa noite. Por isso o Senhor vem nos impulsionar nessa noite. Volta a queimar diante de Deus. Se envolve nessa presença. Volta a buscar a presença do Senhor. Aleluia. Vamos voltar em Êxodo, capítulo 30. Êxodo 30. Diz assim a palavra do Senhor. Você está entendendo? Você está entendendo? Amém? Deus está falando. Amém? Glória a Deus. Diz assim a palavra do Senhor no 30, versículo 1. Farás também um altar, para queimares nele um incenso, de madeira de acácia o farás. Lembra que eu falei do altar? Amém? No 3. De ouro puro cobrirás a parte superior, as paredes ao redor e os chifres, e lhes farás uma bordadura de ouro ao redor. Deixa eu falar uma coisa para você. Esse altar ele era feito de madeira de acácia. A madeira de acácia ela é uma madeira retorcida, é uma madeira difícil de trabalhar. Amém? É dura. Toda madeira é dura, né? Mas ela é mais difícil. E o nosso coração é duro. A madeira de acácia representa as nossas vidas. O homem falho, pecador, duro para Deus. Amém? Mas a Bíblia diz que ela era revestida de ouro puro. É a glória de Deus em nossas vidas. É a presença de Deus em nós. O Senhor vem no coração duro e Ele tira a dureza. E Ele traz um coração de carne. O Espírito Santo quebranta o nosso ser se a gente se relacionar com Ele. Ele muda as nossas vidas. E a glória do Senhor vai revestindo o nosso ser. E aí o incenso vai sendo queimado diante do Pai. Aleluia! Esse é o trabalhar do Senhor nas nossas vidas. Por isso nós não podemos abrir mão do Senhor, amém? Eu gostaria de te convidar a abrir no livro de 2 Crônicas, capítulo 13. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. No ano 18º, ano do rei Jeroboão, Abias começou a reinar sobre Judá. Reino do Sul, amém? Judá, tribo de Judá e tribo de Benjamim, amém? 3 anos reinou em Jerusalém, porque Jerusalém ficou para essas 2 tribos, amém? Ali havia o templo, por isso o povo, as tribos de Judá e as tribos de Benjamim, eles ainda tinham a linha sacerdotal com eles, queimavam incenso ao Senhor, amém? Enquanto as outras 10 tribos que ficou no Reino do Norte se corromperam, porque foram levantados ali 2 templos e eles se distanciaram da Deus, porque viraram o povo idólatra, amém? Glória a Deus. Bezerros de ouro, isso mesmo, pastora. No 3, Abias ordenou
Vamos no 2. Era o nome de sua mãe Micaía, filha de Uriel e de Gibeá. Também houve guerra entre Abias e Jeroboão. Abias ordenou a peleja com um exército de valentes guerreiros, de 400.000 homens escolhidos, e Jeroboão dispôs contra ele a batalha, com 800.000 homens escolhidos, todos guerreiros valentes. Pôs-se Abia em pé, no alto do monte Zemaraim, que está na região montanhosa de Efraim, e disse: Ouve-me, Jeroboão, e todo Israel. Não vos convém saber que o Senhor Deus de Israel deu para sempre a Davi a soberania de Israel? Porque ele era descendente de Salomão, amém? Ele fazia parte da descendência de Davi. A ele e a seus filhos por uma aliança de sal? Amém? Nós falamos do sal, amém? Foi algo que Deus instituiu. Uma aliança de sal com a descendência de Davi, que da descendência dele sairia o Messias. Glória a Deus. E esse pacto, essa aliança, não poderia ser quebrada porque foi de Deus com Davi. E Deus é um Deus de pacto. Amém? É do caráter de Deus a fidelidade, a aliança. Glória a Deus. E aqui diz que era uma aliança de sal. É uma aliança que conserva. Amém? É uma aliança que limpa. É uma aliança que tira de nós aquilo que nos faz mal. Porque a gente já entendemos aqui, amém? Não vou ser prolixa, como diz o apóstolo. Mas nós já entendemos que a aliança de sal, que o sal tira de nós aquilo que não é do Senhor. E nos conserva em meio às dificuldades. Glória a Deus. A aliança do Senhor para aqueles que são dele é uma aliança de sal. Porque a palavra do Senhor diz: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. E nós sabemos que Jesus veio como unigênito, mas ele voltou aos céus como primogênito. Então nós somos parte dessa aliança. É a aliança de Deus conosco. Por isso nós devemos queimar em oração. Quem faz parte desta aliança, quem está dentro desta aliança, recebe do Senhor. Além de ser santificado, de ser purificado, além do fogo do Senhor consumir, além da glória de Deus vir, além de ser revestido de ouro, como a gente viu que é a presença de Deus. Se você se conserva nessa presença, não troca a presença de Deus, coisas do alto vão acontecer nas nossas vidas. Porque existia guerra contra ele. No 11. Cada dia, de manhã e à tarde, oferecem holocaustos e queimam o quê? Incenso aromático, oração. Dispondo os pães da proposição sobre a mesa puríssima e o candeeiro de ouro e as suas lâmpadas para se acenderem cada tarde, porque nós guardamos o preceito do Senhor nosso Deus, porém vós o deixastes. Era Abias falando para Jeroboão, amém? Vocês deixaram a presença. A unção pode estar, mas muitos deixam a presença. Nós não somos desses que só quer andar debaixo de unção ou de capacitação, amém? Nós somos daqueles que querem andar debaixo da presença. Porque aonde há presença, há vida. A cura, a milagre, a restauração.
Eu ouvi uma ministração tremenda hoje. Eu estou falando coisas que eu ouvi também, amém? E ele falava assim que a presença de Deus, ela traz resultados. Você não tem que andar com Deus para ter resultado. Você tem que andar com Deus para ter a presença. E a consequência da presença são os resultados. Amém? Aleluia, Jesus. E ele estava dizendo isso. Nós não deixamos de buscar a presença. Vocês se corromperam. Vocês deixaram a idolatria entrar. Vocês fizeram bezerros de ouro. Vocês trocaram o Senhor por outras coisas, por outros deuses. Vocês deixaram de queimar incenso ao Senhor. Vocês brincaram com aquilo que era mais precioso, que era a presença de Deus. No 13, mas Jeroboão ordenou aos que estavam de emboscada que fizessem uma volta e dessem contra eles por detrás, de maneira que estavam em frente dos homens de Judá e a emboscada por detrás deles. O inimigo cercou. Amém? A situação vem para apertar mesmo. A situação vem para trazer desespero. Como sair dessa situação? Amém? Mas ele disse no 14, olhou Judá e viu que a peleja estava por diante e por detrás. Então clamaram ao Senhor e os sacerdotes tocaram as trombetas. Há poder no seu incenso, na sua oração. Há poder no seu clamor. O seu clamor, além de fazer você ser diferente, além de trazer a presença de Deus, como trouxe na vida de Daniel, como nós oramos, quando você clama, quando você ora, há livramento de Deus. Por isso não podemos desistir e nos deixar levar pela circunstância. Os homens de Judá gritaram. Quando gritavam, feriu Deus a Jeroboão e a todo Israel diante de Abias e de Judá. E os filhos de Israel fugiram diante de Judá, pois Deus os entregara nas suas mãos. Amém. Glória a Deus. O Senhor, Ele é um Deus de caráter, Ele é um Deus de aliança. O Senhor, Ele é um Deus de pacto. E o que o Senhor pede de nós é que o nosso coração queime na presença dEle. O que o Senhor pede de nós é que nós sejamos como Daniel, como nós lemos, que nós venhamos adentrar a presença dEle em oração. O que o Senhor pede de nós, como nós lemos, é que nas nossas vidas haja sal. Porque com isso vai ser tirado de nós. Não tem como você não orar e Deus não envolver as nossas vidas. Não tem como, se você deixa de orar, você vive normalmente. Mas quando você clama, quando você ora, a presença do Senhor vai inundando o teu ser. E vai limpando, e vai o sal que vai sendo queimado. Junto com o incenso, Deus vai recebendo. E Deus vai transformando as nossas vidas. E aí a gente vai buscando mais. E Deus vai se revelando mais. E a gente vai orando mais. E a presença de Deus vai vindo de forma mais intensa. E a gente vai buscando mais. E quando você está lá no seu secreto, a presença de Deus vem. E aí você sabe que você não está andando sem Deus estar com você. Você não está brincando com a presença. Você está alerta, porque o Espírito Santo, ele pode falar com você de uma forma mais de perto, porque você está orando, então você está mais sensível. E aí você deixa de brincar com a presença de Deus, e aí você não fica andando só debaixo de unção, mas você começa a andar debaixo de presença.
isso que Deus tem para nós, amém? Você entende que a sua vida e eu entendo que a minha vida tem que mudar. Para de ser só igrejeiro. Deus tem mais, Deus tem presença. Deus quer queimar, Deus quer encher, Deus quer inundar. E sabe, avivamento é presença. Porque presença, como eu disse, traz vida. É mais do que as manifestações dos dons, é mais do que a manifestação do Espírito Santo. Começa a haver vida dentro de nós. E todo dia a gente vai estar lá fazendo, sabe o quê? Se humilhando. Todo dia a gente vai estar lá falando, Senhor, nessa área da minha vida precisa da presença. Porque eu reconheço diante de ti, Deus, que essa área da minha vida ainda está morta. Eu reconheço diante de ti, Deus, que nos meus filhos precisa de presença. Eu reconheço diante de ti, Deus, que dentro do meu coração, aqui, ó, tá morto, Deus. E você vai se humilhando diante de Deus. E a Bíblia diz que o Senhor não rejeita um coração contrito e quebrantado. E a presença de Deus começa a se manifestar. E aí começa a haver vida. Porque para aqueles que clamam a vida, nós lemos aqui, eles estavam cercados pela morte. Era a morte certa. Eram 800 mil homens. Eram 10 tribos contra 2. Mas onde há a presença de Deus, a morte tem que sair. Eles não brincaram com a presença. Eles eram um número menor, amém? Mas eles se conservaram, existia aliança de sal sobre a vida de Abias, como nós aprendemos, amém? Na vida deles, eles estavam conservados, eles não se corromperam como as outras 10 tribos, amém? Eles não se deixaram levar como as outras tribos, amém? E por causa disso, tudo que era para ser morte, crianças, famílias destruídas, houve vida por causa da presença, porque eles queimavam incenso. Glória a Deus. Eu gostaria de te convidar a ficar de pé nessa hora. Aleluia, Jesus. Sabe, fecha os seus olhos aí. E começa a meditar no teu coração. Será que você e eu não temos brincado com a presença de Deus? Será que o Senhor tem dado oportunidades e nós temos fechado o nosso coração? Nós vimos que as outras 10 tribos se corrompeu por causa da idolatria. Será que nós temos colocado pessoas no lugar de Deus? Será que nós temos colocado o que no lugar de Deus? Sabe, será que nós temos queimado diante de Deus a nossa oração? Sabe, será que a gente começa a colocar a culpa na igreja, a culpa nos apóstolos, a culpa nos pastores? Não, a culpa é dos levitas. Mas, na verdade, a culpa é nossa. Porque nós não temos queimado no nosso secreto incenso em oração a Deus. E o sobrenatural de Deus não tem vindo sobre nós. E aí a gente sobe as escadas e quer que o fogo caia. Deus não vai receber fogo estranho. O Senhor nos chama para aliança com Ele. A aliança dele, Ele não desfaz conosco.
Mas depende de nós nos mantermos com o sal do Senhor em santidade. Com vontade de experimentar o sobrenatural do Pai. Com vontade de que Ele venha com a sua presença e nos revista, como Ele revestiu a madeira da cássia. Do nosso coração querer ferver por Ele. Para Ele começar a vir com o sobrenatural. Ontem eu estava orando com o Leandro em casa. E eu falei, nossa Deus. Falei, nossa Jesus, faz tempo que eu não caio na unção, né? Poxa Deus, né? Fiquei lembrando aí, né? Dos pastores. Gente, eu tava orando na minha casa, na minha humilde residência. Com o meu marido. Eu não sei nem para que lado ele tava. Eu sei que eu tava para um lado, de repente veio uma bola assim, pá! Na minha casa. Deus tem mais. Deus está nos chamando, igreja. Deus está nos convocando. Se o inimigo tem lançado situações de morte, o Senhor fala, se você colocar diante de mim, eu trago vida. Foi o Senhor quem deu vitória. Amém. Mas o Senhor fala para nós, não sejais insípidos. Queima incenso, queima em oração. Busca a minha face, busca a minha presença. Se humilha diante do Senhor. Reconhece as fraquezas. Porque aí Ele vem com a glória dEle e nos reveste. Para de brincar com a presença de Deus, como fez Sansão. Porque senão a presença sai de você e você nem está sabendo mais. Deixa esse sal tirar as impurezas do teu coração hoje. Libera perdão, levanta. Deixa a glória de Deus te encher. Como o anjo falou para Daniel, como nós lemos, levanta. A glória de Deus vai te dar força para